Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4, o nosso tema é o relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. Irmãos, mesmo que nós nos discordamos do Estado, nossos superiores, que a gente vai falar dentro da igreja, nós temos que respeitar uns aos outros. Discordar não é falta de respeito, discordar é ter uma outra opinião, porém, nós temos que respeitar a todos. Aqui no nosso texto do dia que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Ou seja, Deus institui homens para que venham colocar justiça, colocar uma certa ordem. Mesmo que às vezes a gente não veja essa ordem no dia a dia, que às vezes a gente vê que está uma desordem muito grande, aquele que é certo passou errado, passou a ser errado, aquele que é errado passou a ser certo. Mesmo que nós venhamos ter uma opinião contrária a isso, nós temos que respeitar a todos. O nosso respeito tem que ser um respeito com todos. E aqui, na nossa síntese, as escrituras ensinam que o cristão deve se submeter às autoridades constituídas, porque toda autoridade provém de Deus, com o propósito de punir o mal e beneficiar a vida em sociedade. E o benefício da vida em sociedade é o quê? É viver em ordem, é viver com ordem e decência, claro, mas com ordem. As pessoas respeitando umas às outras, mesmo os que discordam, aí é bom de se ver. Não essas brigas e vira-cara que ele gosta de partido político tal, o outro gosta de outro partido político, não se falam, não se conversam, como aconteceu muito isso na eleição passada. Então veja, meus irmãos, que nós podemos discordar de todos. Eu gosto desse, você gosta daquele, porém nós temos que se respeitar. Então, aqui no nosso texto bíblico, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 23, Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhai das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vos observem. Ou seja, se for caluniado, não adianta brigar. Quem faz a nossa justiça é Deus. Infelizmente, se nós formos caluniados, a gente vai querer tirar satisfação, vai querer perguntar por que disse aquilo. Mas se continuar com essa mentalidade, meus irmãos, é respeitando uns aos outros que acaba fazendo diferença. Ah, mas eu não vejo diferença. Aqui nós não vemos. Mas quando chegar naquele grande dia, nós vamos ver muita diferença daqueles que conseguiram se sobressair em meio a essas dificuldades. E aqui no versículo de número 18, o versículo de número 17, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Honrar as pessoas, honrar o rei, que no caso hoje é o nosso presidente, honrar aos senadores, honrar aos deputados, o vereador, honrar aos políticos, né? Que está difícil honrar esses homens. Mas honrar no sentido de respeitar, né? Não se abaixar e deixar que ele pise em cima de você, não é isso. Mas sim respeitar a todos, não xingando, e também dentro da igreja, claro. Se você discorda do pastor, discorda desse ou daquele, isso não pode fazer com que você e eu, com que nós venhamos fazer o quê? Se afastar dessas pessoas. Mas sim respeitar, viver com tolerância. O versículo de número 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, qual quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, a Deus. Deus é o nosso juiz, Deus é aquele que faz a diferença por nós. Então veja que nós temos, você e eu, que a gente tem a possibilidade de votar, nós temos que votar. Não, você e eu que fazemos parte da igreja, que temos um pastor, mas eu não gosto dele. Tolere, respeite-o como homem de Deus. Mas ele faz tudo que ele fez isso, fez aquilo outro. Não importa, quem vai fazer juízo sobre a vida dele ou a vida deles é Deus. Nós não podemos fazer juízo, então nós temos que respeitar, se sujeitar é respeitar.
nós não concordamos em pagar tantos impostos, mas nós temos que pagar. Mas a gente é obrigado. Mas a gente cumpre o quê? Com a lei. Se eles estão fazendo mau uso do nosso dinheiro como fazem, vai fazer o quê? Nós, biblicamente falando, a gente o quê? Entrega o dízimo na casa do Senhor. Mas se eles estão fazendo mau uso da verba, vai fazer o quê? O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que nós estamos se sujeitando, mas não é pelo fato de nós estamos se sujeitando, nós temos que concordar com tudo e com todos. Nós temos que ter a nossa opinião, mas não expressar a nossa opinião de uma forma que haja briga, que haja uma revolução, que queira ter uma revolução, que queira, a revolução que eu digo é querer mudar tudo. Vou mudar isso, vou mudar aquilo, e começa as brigas dentro da igreja. Não é isso, mas sim tolerar, respeitar uns aos outros. Nessa sessão da sua carta, Pedro passa a tratar de aspectos práticos da vida cristã, especialmente sobre os deveres e responsabilidades sociais. Nitidamente, a Epístola Petrina demonstra a dupla cidadania dos discípulos de Cristo. Ao mesmo tempo que somos chamados de peregrinos por causa de nossa cidadania celestial, Pedro conclama os crentes a se submeterem livremente a todas as autoridades legítimas, numa clara alusão à cidadania terrena. Não somos daqui, mas estamos aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que se sujeitar às leis humanas. Nós temos que se sujeitar às leis dentro da igreja. Mas isso não está na Bíblia. E daí? E daí no sentido, meus irmãos, não de falar, não, é isso que o pastor, o irmão colocou, tem que ser feito. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que não está na Bíblia, mas se for coerente nós fazermos, nós temos que fazer. Como dizem, homem tem que usar terno e gravata ou calça, mulher tem que usar saia. Se for coerente fazer isso, faça. Não adianta querer chegar dentro não use mini saia dentro da igreja, ou homem não use calças apertadíssimas dentro da igreja. E vai só para que fazer isso? Mas eu discordo, eu vou do jeito que eu quiser. Não, se sujeitar é ter tolerância, se sujeitar é isso, meus irmãos, é respeitar o lugar que a gente está fazendo e quem está dizendo para nós fazermos. Nem tudo, claro, a gente vai fazer. Se forem coisas absurdas, claro que não devemos fazer. Mas aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. Tópico 1. A conduta exemplar dos peregrinos. Abstendo-se das paixões carnais. Em tom amoroso, Pedro se dirige aos crentes como peregrinos e forasteiros. O que é peregrino mesmo? Está passando pela terra. Ele apenas está passando, ele não é daqui, mas está passando. Mas enquanto ele estiver passando, eles têm que respeitar a lei da onde ele está passando. Nós somos o quê? Temos em mente que somos cidadão celestial, nós somos cidadão do céu. Mas nós não estamos no céu, nós estamos passando por aqui. Então um homem que chega em determinado país, em determinado estado, que ele às vezes no país dele não é aquela lei, mas o estado onde ele vai é a lei, ou às vezes a lei é mais rígida em alguns aspectos, ele tem que respeitar. Porque se ele não respeitar, ele vai preso. Se ele não respeitar, alguma punição haverá. Então ele tem que respeitar. Mas é obrigado? Então, é obrigado a respeitar, porque a lei foi redigida desse jeito. Parte 2. Abstinência cristã. A abstinência é uma virtude cristã. Uma vez exercitada, ela leva ao cristão a abdicar não somente de consumo de bebidas alcoólicas, de substâncias entorpecentes, mas de toda atividade que provoca algum tipo de dependência. Numa era caracterizada pela sensualidade, por vários tipos de compulsão, inclusive de smartphones. Irmãos, é engraçado porque às vezes a gente fica pensando, né? A gente fica com o telefone celular 24 horas por dia. Tem gente que fica no Facebook 5 horas por dia. Eu não sei sinceramente como consegue. Não lê um livro, não lê a Bíblia, não tem tempo para Deus, mas existe tempo. Mas esse não é o caso. O caso é, por que dentro da igreja? Por que dentro da igreja? Eu falo nós temos que ficar com o telefone. Por quê? Por que dentro da igreja tem que ficar com o bendito do telefone celular, tem que ficar na internet, tem que ficar mandando mensagem de WhatsApp? Às vezes não se for uma coisa ainda, nossa, mas antigamente não tinha isso, a gente resolveu de outra forma. Mas às vezes é um assunto, meus irmãos, que a gente tem que ser coerente. É um assunto que a mulher está em casa, tá ruim, o menino tá ruim,
e às vezes só foi o homem para a igreja, ou a mulher está preocupada com uma situação e precisa de uma resposta, ela está ali, mas ela não está desligada do culto, mas ela está ali, mas às vezes 95% é só bobagem. É melhor entrar com o telefone desligado dentro da igreja. Ninguém chega num juiz e fica com o telefone ligado, todos têm que desligar. Então nós temos, meus irmãos, que se sujeitar assim. O pastor falou que eu não posso ficar com o telefone ligado, mas eu vou ficar com o meu telefone ligado sim, eu que mando em mim, não sei o que. Tá bom, vai na frente do juiz e fica com o telefone ligado numa sessão judicial. Vamos ver o que você vai fazer isso? Claro que não vai, porque sabe que se lá a lei é mais rígida e você vai ser preso. Então nós temos que ter consciência onde a gente está, o que nós estamos fazendo e como nós estamos fazendo. Então eu não vou nem falar aqui, então muito na questão de entorpecentes, de substâncias, meus irmãos, a gente sabe que isso faz mal para a saúde. Mas o pastor falou que não pode beber e que não é para nós bebermos. Mas a Bíblia diz que Timóteo tomava, que Paulo mandou Timóteo tomar um gole de vinho. Irmão, tem que entender que naquela época existia vinho fermentado e não fermentado. Mas isso não tem na Bíblia. E tem na Bíblia, sim. E nós sabemos que a bebida alcoólica, ela causa dependência e ela prejudica o organismo. Mas uma dose só de vinho dizem que é muito bom, que faz bem para a saúde. Infelizmente, eu não sei qual era o problema de Timóteo, mas aquele vinho que o apóstolo Paulo mandou ele tomar era não fermentado. Algum problema que ele tinha, alguma coisa que ele deveria tomar, uma uva lá batida lá, porque era essa. Então veja que isso não pode ser, mas eu posso beber sem me embriagar. Infelizmente tem crente falando isso. Eu posso usar droga daqui a pouco sem ficar chapado, vamos dizer assim. Não tem problema nenhum. Irmãos, vamos ser coerentes. Se a própria sociedade repudia esse tipo de coisa, claro, é vendido livremente, porque isso movimenta o mercado. Não, as drogas não é legalizada no Brasil, mas países como Uruguai, se não me engano a Holanda e alguns estados dos Estados Unidos é legalizado. Mas vamos falar do Brasil onde nós vivemos. Não é legalizado. Esses entorpecentes, eu posso, não tem problema nenhum, me faz mal. Mas é complicado, meus irmãos. Nós temos que agir com coerência, se sujeitar. A sociedade também diz que não é bom que o homem beba, não é bom que o homem use drogas. Então veja que nós temos que respeitar. Não somente respeitar, isso vai fazer bem para nós mesmos. Quando Deus criou as leis, Deus não criou a lei para benefício próprio, Deus criou a lei para benefício do povo. Exemplos de conduta. Pedro prossegue instando os cristãos a manterem uma conduta exemplar no meio dos descrentes. Irmãos, nós temos que sermos exemplares. Não ficar arrumando briga, não ficar arrumando discussão. Infelizmente a gente faz isso, sempre direto, é difícil. Nós temos que ser o quê? O exemplo de submissão, o exemplo de pagar os impostos. Não, o governo rouba tanto da gente, eu não vou pagar isso não, eu vou embolsar o dinheiro, eu vou sonegar. Você e eu, nós temos que ser exemplos, mas eles não roubam tanto, não me interessa. Nós temos que ser exemplos. O cristão e o Estado, a submissão às autoridades. Seguindo o raciocínio do tópico anterior, uma importante maneira do cristão ser exemplo é submeter-se às autoridades constituídas. É aquilo que nós estávamos falando. Se submeter, meus irmãos, é respeitar, é fazer por onde. Claro, hoje nós estamos vivendo uma ideologia de gênero. Então, aí nós vemos o quê? Eu tenho filhas e o Estado quer que eu venha colocar na cabeça das minhas filhas que aí está saindo totalmente fora daquilo que é de Deus, aí eu vou contra. Aí eu não faço. Aí não tem como. Porque Jesus, ele pagou os impostos. Mesmo sabendo que o imposto era puxado, ele pagou o imposto para Roma. Então nós temos que ser coerentes. Então eu tenho que aderir ao Estado, se sujeitar e respeitar. Eu respeito, eles podem fazer o que quiser com as leis deles, para quem for. Só que eu, na minha casa, eu ensino diferente. Aquilo que eu vejo que é coerente para mim e para minha família, eu aceito, eu pratico. Porém, aquilo que não é, eu não aceito, eu não pratico. Por quê? Nós temos que se sujeitar, mas não praticar tudo o que eles falam. E aqui, a obediência ao Estado, nós temos que ser obedientes ao Estado. Quem vai matar, quem vai roubar? Vai ser preso. Então nós temos que prestar a nossa obediência ao Estado. Nós temos que ter uma mentalidade o quê? De cidadão. Nós temos que fazer a nossa parte na sociedade. Não jogar papel no chão,
não pichar os muros, respeitar os governantes, mesmo que às vezes a gente acha que eles não mereçam, mas como pessoa nós temos que respeitá-los, e também como homens que foram colocados pelo próprio povo para poder administrar o Estado. Então tudo isso nós temos que fazer. Nós temos que ter sabedoria para poder agir dessa forma. E aqui no 3, a liberdade do cristão. Independentemente da forma do governo, o cristão é livre. O cristão é livre para adorar a Deus, para buscar a Deus, para orar. Nós vivemos no Estado laico. Eu, por enquanto, não estou no Brasil, mas nós vivemos no Estado laico. Né? O Estado laico é aquele Estado que não tem uma religião definida, cada um tem a sua. E nós vivemos num país que tem. Tem países que tem a religião definida, principalmente no Oriente Médio, os muçulmanos. Então tem uma religião definida. No Marrocos, a religião é muçulmana. E alguns países da Oriente Médio, como eu já mencionei, a Marrocos fica na África, e alguns países do Oriente Médio é muçulmano, que a sua religião é muçulmana. O Uzbequistão também, se eu não me engano, que fica uma parte, acho que no leste europeu, se eu não me engano, também é um país muçulmano. Então veja que esses países têm a sua religião definida, porém o Brasil não tem. Cada um faz quiser, a pessoa quiser ir para o centro de Macumba vai, para o centro espírita vai, se quiser praticar o budismo pratica, o hinduísmo, o shintoísmo, se quiser praticar as religiões da Índia, pratica. A Índia não é também um país que tem uma religião definida, tem muitos e milhares de religiões, né? E milhares de deuses ali. Mas aqui, o cristão ele tem liberdade dentro do Brasil para adorar a Deus, para buscar a Deus, para pensar como Deus faria. Nem tudo na história, meus irmãos, a gente tem que aceitar aquilo que é imposto para nós pelo Estado. Mas aquilo que é coerente, aquilo que a gente sabe que é respeitoso, nós temos que fazer. O cristão e os seus superiores, a submissão aos senhores. Sendo tratado do relacionamento do salvo com as autoridades, o apóstolo Paulo passa agora ao âmbito dos relacionamentos privados, ou seja, um com o outro. Qual é o relacionamento privado que nós temos? Dentro da igreja. São relacionamentos que a igreja não manda, o Estado não manda você ir à igreja. Você vai para a igreja se você quiser. Mas a partir do momento que você vai para a igreja, que você faz parte da igreja, que nós fazemos parte daquele corpo, com aquelas pessoas, nós temos que ter o quê? Responsabilidades, respeitar uns aos outros. Ah, mas eu não concordo. Não concordar não pode virar um desrespeito, mas nós temos que respeitar a todos. Numa época em que havia o Império Romano, mais de 60 milhões de escravos, dentre os quais muitos cristãos, o conselho era para que eles se portassem com respeito aos seus superiores. Submisso, meus irmãos, ser submisso é que estamos falando. Ninguém vai ver como acontece hoje em dia, acontece muito isso. As pessoas se deparam com o ministro do Supremo em algum aeroporto, no avião ou algum lugar e ficam xingando esses homens, xingam os políticos. Irmãos, é claro, a gente está irado, nós ficamos irados, ficamos assim extremamente tristes com o comportamento deles com o dinheiro público, mas isso não dá o direito, meus irmãos, para nós jogarmos praga, xingarmos, desrespeitarmos estes homens. E também dentro da igreja, nós não temos direito de desrespeitar ninguém. Ah, mas o pastor fulano de tal, o irmão fulano de tal fez isso e isso, ele não é digno do meu respeito. Quem somos nós? Somos pecadores, só que ele pecou e nós também pecamos, só que ele pecou, ficou evidente, acabou prejudicando muita gente, mas também nós cometemos o pecado. Seguindo os passos de Jesus. Por que devemos ter esse tipo de comportamento? Porque temos em Jesus o melhor modelo de conduta diante do sofrimento e da perseguição. Jesus ele foi perseguido, Jesus ele foi maltratado, não abriu a sua boca. Quando ele viu aqueles homens vendendo as coisas ali, os materiais deles, aquelas corrupção que existia no templo, porque ali era uma corrupção. Existia no templo que eles vendiam os animais para poderem ser sacrificados no templo. Jesus ficou irado, Jesus derrubou as bancadas, mas Jesus se irou como que? Como estar indignado com aquilo que estava fazendo. Ah, então eu posso me indignar também, posso chegar num congresso e quebrar tudo? Não pode. Naquele momento Jesus pôde fazer isso. A lei, porém a lei de uma certa forma acabava dando um suporte para ele fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser já, no caso, colocado como uma pessoa que está deteriorando o patrimônio público. Vai ser indiciado. Então nós temos que respeitar as pessoas, nós temos que respeitar como Jesus. Jesus nunca desrespeitou os fariseus, chamou eles de raça de víbora,
chamou eles chamando a atenção deles acerca das coisas do reino de céu, chamou eles de hipócritas, porém nunca desrespeitou falando mal deles para ninguém, mas ensinando contra a doutrina que eles ensinavam. A crise de autoridade. Vivemos um tempo de verdadeira crise de valores e referenciais. Uma característica nociva da pós-modernidade é exatamente a perda de noção de autoridade, com alunos que não respeitam professores, filhos que não se insurgem contra os pais e jovens. Onde está o problema? O problema está dentro da família, que é exatamente a lição dos adultos. Quando a família não tem autoridade dentro da família, o filho não respeita o pai, você acha que ele vai respeitar a sociedade? Ele não vai respeitar ninguém. Se o pai não impor o respeito dele para com os filhos, não é medo, é respeito, meus irmãos. Não pensa que o pai tem que colocar medo nos filhos, não. O pai tem que colocar respeito sobre os filhos. É claro, se o pai dá uma palmada no filho ou chamar a atenção no filho, claro, ele vai ficar com um pouco de medo do pai. Mas isso é uma reação natural. Mas com isso, tem que ser gerado respeito, porque o pai que chama atenção tem que ser o mesmo pai que é amoroso, um pai atencioso. Então aqui nessa crise de autoridade, nós vemos que onde começa essa crise? Dentro das casas, dentro das famílias. É aí que começa a crise, é aí que começa a falta de respeito, aí que o aluno não vai respeitar ninguém. Não vai respeitar o pastor, não vai respeitar ninguém. Porque também ele vê o pai e a mãe dele sempre falando mal do pastor, falando mal desse, falando mal daquele. Ele vai respeitar quem? Ele se acha no direito de fazer o que ele quer, quando quer, como quer, e se acha o dono do mundo, não respeita pai, não respeita a mãe, xinga o pai, xinga a mãe. E eu não estou falando de incrédulo, não, eu estou falando de crente. Então, você que já constituiu família, ou você que ainda não constituiu, mora dentro do pai, debaixo do seu pai e da sua mãe, tem que respeitá-los. Mesmo que você discorde com a atitude deles, eles têm que ser respeitados. E a nossa conclusão: a marca indelével do verdadeiro cristão, o exercício da boa cidadania. O crente honra a Deus, respeitando as leis do governo civil e contribuindo para o bem comum. O testemunho cristão começa em Jerusalém, mas alcança os confins do mundo, assim como os cristãos primitivos abalaram o mundo de sua época, chegando a Roma, a capital política do mundo então, ainda hoje, os seguidores de Cristo têm a incumbência de agirem como sal da terra e luz do mundo, como uma religião verdadeiramente profética na esfera pública. Nós temos que agir com sabedoria, nós temos que agir com respeito, nós temos que agir com a mente de Cristo. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.